boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um encontro do primeiro ciclo de debates do Inove-se Lives, onde estamos debatendo as lições do ecossistema de inovação com a crise do Covid. O foco de hoje vai ser com as startups. Eu sou o Robson Moisés, CIO da ArcelorMittal Planos, e agradeço a presença de todos aqui novamente que nos acompanham nesse evento, ok? Nesta tarde a gente vai conversar com 3 feras aí das startups, né? Nós vamos conversar com o Rodrigo Miranda, ele é CEO da Tide e da Chip, ele é um exemplo e um orgulho para nós do Espírito Santo, pelo sucesso de suas empresas, que muito vai poder contribuir no debate de hoje. E tem uma visão muito boa do marketplace e serviços. Né? A gente também vai conversar diretamente da Itália com o Igor Marinelli. Ele é CEO e fundador da Traction, que é uma indie-tech, que nos traz a visão do atendimento ao core e do setor industrial, né, que é um setor que a gente está bastante envolvido, e essas dores aí têm nos afetado bastante, e vai ser bastante interessante conversar com ele. E o terceiro convidado de hoje é o Marcelo Aragão. Marcelo é empreendedor, investidor, ele é fundador da Dinheiro, uma fintech, né, que completa esse grupo aí de feras que nos dá um espectro amplo do universo das startups, né? E a gente vai ver essa visão de diferentes setores. O Marcelo, né, lembrando, ele é ainda um conselheiro do nosso programa Inoves, né? E a gente tem ele como conselheiro justamente pelo currículo dele, pela franqueza, objetividade, que certamente está presente aqui no papo hoje, né, Marcelo? Com certeza, sempre. Né, a disponibilidade de vocês 3, eu sei que vocês têm uma agenda aí bastante corrida, e gostaria muito de agradecer. Eu tenho certeza que esse papo hoje vai ser excelente. Né? E assim, só lembrando para quem está nos assistindo, né, vocês podem enviar perguntas a qualquer momento, né? A gente vai selecionar aquelas que forem possíveis dentro do nosso tempo, e a gente vai tentar responder depois na segunda parte dessa live. E hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu já gostaria de começar já com algumas perguntas, né? Eu vou direcionando para os nossos convidados aqui, né? E vamos lá, então. A gente tem diversos estabelecimentos fechados, né, fisicamente, restaurantes virtuais, as mercadorias digitais, né, os mercados online, as startups que nos auxiliam na entrega, vêm se beneficiando assim bastante com essa quarentena obrigatória. Aí, Rodrigo, eu vou jogar essa bola para você aí. Fica fácil compreender como é que a Chip, né, está sendo das vencedoras nesse momento, né? Junto a outros segmentos chamado low touch economy. Como vocês estão explorando essa oportunidade? Já temos assim novidades implantadas nessa crise? Podemos acrescentar já o que vai vir por aí? Boa Legal, tarde. Robson. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Pô, só fera aí. Obrigado pelo convite. Cara, é um momento eu costumo falar, é um momento de uma oportunidade para empresas como a Chip, mas que a gente não pode ser oportunista. A gente tem tentado ir bastante nessa linha de como que a gente entrega um valor para a sociedade muito, muito maneiro. Então, cara, obviamente a gente teve um aumento, quadruplicou a demanda, então foi muito importante a gente já estar preparado para esse aumento, e não teve não teve problema de infra, não teve problema de sistema nem nada, e a gente está conseguindo manter os padrões de entrega e de qualidade que a gente tinha pré-crise. Então isso para a gente é um fator muito importante. A Chip preza muito pela qualidade no atendimento e na experiência das entregas. Em paralelo a isso, já era um projeto um pouco antigo nosso, a gente desenvolveu o projeto, lançou o Chip Delivery as a Service, onde a gente usa a plataforma da Chip para oferecer para outros varejistas suas próprias plataformas. Então a gente oferece que grandes varejistas, redes de shoppings, possam ter seu próprio aplicativo baseado na plataforma da Chip. Então a gente ampliou bastante o escopo, não foi uma coisa só devido à crise, a gente apenas acelerou a entrada disso, a gente já tem 2 projetos sendo desenvolvidos agora para que a gente possa usar essa tecnologia para ajudar mais varejistas, consequentemente, a sociedade também. Bacana. Então a gente já podia dizer que a Chip, né, já usou isso como lição, essa mudança, essa adaptação aí, para o que ela pode extrair de lição para o nosso ecossistema da Chip? Cara, assim, eu acho que mais do que lição, né, é o nosso entendimento de que o que aconteceu agora, o Robson, ele foi uma aceleração da curva, né, da curva de maturidade do setor de delivery. Ele não é só um paliativo.
saiu um estudo da McKinsey que mostra lá como que as pessoas que já experimentaram agora comprar online, boa parte delas não pretendem voltar a comprar sempre no varejo físico. Então, foi uma aceleração da curva que a gente viu. Esse volume que a gente está tendo hoje, ele já teria daqui a, sei lá, 3, 4 anos, mas a gente viu uma aceleração. Então, o que a Chip está fazendo é a gente continuar crescendo de maneira sustentável, de uma maneira que não seja oportunista, para a gente se manter sustentável e perene nesse mercado, e não ser só uma oportunidade de capturar dinheiro a qualquer custo. E, além disso, né, cara, a gente entendeu o nosso papel enquanto plataforma de tecnologia, disponibilizar isso além das fronteiras do Espírito Santo e para outros varejistas também. Bacana, bacana. Foi uma empresa que nasceu capixaba, né, se expandindo aí. Agora, a gente falando um pouquinho da Zite, que é outra empresa, né, que você ajudou a fundar, ela é pioneiríssima aí no mercado autônomo, né, alinhada também a um conceito do low touch, mas ela é presencial, né? Como você enquadraria a Zite? Você acha que ela vence ou é apenas parcialmente nessa onda agora? A gente, na verdade, assim, a Zite já existe no modelo autônomo há mais de 2 anos. A loja de Vitória, ela vai completar 3 anos esse ano, no final do ano. Então, já é um modelo que em Vitória ele já tem uma maturidade muito interessante. A gente também tem operação aqui em São Paulo, com algumas novas operações para serem iniciadas, 3 exatamente. Ou seja, é um modelo que ele não, na verdade, ele não foi tão impactado agora. Porque o nosso modelo da Zite, ele não é só uma loja que vende presencialmente. Ele está integrado com outros canais. Para você ter uma ideia, no mês passado, a receita, o faturamento que a gente tem de delivery na Zite, ele ultrapassou de venda física, ou seja, um modelo muito adaptável, integrado com o sistema de delivery e que ele é muito flexível. Eu costumo brincar que a Zite, ela também vende presencial, mas ela serve para uma infinidade de canais que a gente pode colocar, tanto de e-commerce, de delivery, de entregas rápidas, entre outros modelos. Então, é um modelo do verdadeiro omnichannel, né? Todos os canais integrados ali. Isso, e é uma empresa, essa é a vantagem de uma empresa que já nasceu digital, né? Ela, quer dizer, a facilidade, a adaptabilidade dela, né? De mudança, né? Ou eu acho que a mudança não, a palavra é adaptação, né? Seria mais oportuno. Né? Assim, a tecnologia da Zite se encaixaria numa pivotagem, por exemplo, né? Uma mudança de rumo para avaliar distanciamento pessoal na reabertura da economia? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente está conversando com alguns órgãos governamentais, também com algumas empresas. Hoje, o nosso acionista é a Sapori, que é uma empresa que atende a Arcelor, inclusive, que é a maior empresa de alimentação corporativa do Brasil. Então, dentro das empresas também, a gente está levando o modelo de varejo autônomo para diminuir o contato, né? Nas nossas lojas a gente consegue segmentar quantos usuários entram por vez. Então a gente tem uma série de recursos ali que a tecnologia permite e que favorece a esse momento onde a gente tem que manter um distanciamento, tem que manter algum isolamento. Então, tanto para o ambiente urbano quanto para dentro de empresas, para dentro de condomínios, a gente tem a possibilidade de levar a nossa tecnologia e ela se encaixa de maneira muito ajustada, né, para esse momento que a gente está vendo agora, mas não só para ele, até porque é uma empresa já bem anterior é um modelo bastante anterior ao Covid. Assim, a gente na indústria, né, nós estamos fazendo, nem sei hoje quantas iniciativas a gente fez para poder adequar a empresa, né, nesse momento aí de distanciamento, nessas questões sanitárias que a gente está vivenciando, né, por conta do coronavírus. Mas, assim, você pode citar 1 ou 2 exemplos, assim, de tecnologias digitais que vocês estão fazendo, né, na Zite, por exemplo, medição de temperatura das pessoas que entram na loja, essa questão de distanciamento. Você tem 1 ou 2 exemplos que você pode citar, Rodrigo? Eu acho que o exemplo mais claro é que a gente consegue segmentar quantas pessoas vão entrar ali na loja por vez. E se tiver gente ali dentro, enquanto a gente identifica, a gente pode fazer com que pessoas, um próximo cliente aguarde do lado de fora. Então, assim, é um exemplo simples, mas que mostra um pouco da flexibilidade do sistema e da tecnologia. Interessante, é bom que dá para a gente compartilhar essas coisas, né? Eu acho que é muito bacana. Rodrigo, é legal o seguinte, tá vendo toda a sua trajetória aí, vendo seu sucesso, né, cara?
Primeiro, parabéns, né, pelo seu sucesso, mas tem um fato engraçado, né, da sua vida, que é o seguinte, né, você falou para a gente que você não conseguiu passar em nenhum processo seletivo, né, quando você formou na faculdade, né, e aí você, poxa, você se encontrou num momento difícil da sua vida e você criou a Zite. Muito bacana isso, né, cara? Se você quiser falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. É um fato curioso, assim, né? Porque eu formei ali no início de 2016, tem pouco tempo ainda, e, fiz engenharia lá na Federal do Espírito Santo e tal, então, em tese, você sai confiante, né, de que você vai conseguir alguma coisa. E ali no último semestre, cara, fui recusado em tudo que é processo que eu fiz ali. E eu me lembro bem da minha mãe me fazendo um pouco de uma provocação, né? Ela falou, você não acha que isso é bom? Por que você não abre sua própria empresa, né? E daí começou a efetivamente ter esse incômodo, né? Realmente, eu vou deixar com que o mercado diga para mim se eu posso trabalhar ou não, se eu tenho que esperar outros processos. E aí, isso junto com meus sócios fundadores, nós somos 4 fundadores, todos aí do Espírito Santo, aí a gente começou. E o primeiro modelo da Zite não era o atual, né? A gente começou como um delivery de bebidas alcoólicas. A gente desenvolveu um aplicativo, as pessoas pediam em casa e a gente entregava em até 30 minutos. Depois que a gente foi expandindo o horizonte, entendendo um pouquinho melhor o que era o varejo, outras oportunidades, aprofundando mais em tecnologia, e aí que a gente foi pivotando e chegou nesse modelo de loja autônoma, que é o que a gente vem desenvolvendo nos últimos 2 anos e meio. Bem bacana essa experiência aí. 2 lições. Uma para a gente ouvir os pais, né, a sabedoria, e outra aí para os RHs, né, cara? O mercado te perdeu aí como um excelente profissional, com certeza. Rodrigo, obrigado aí, cara. Vamos mudar um pouquinho aqui para um outro tema, né? A gente tem uma pesquisa da CNI falando que 70% das indústrias perderam faturamento com o coronavírus, né? 76% reduziram ou paralisaram a produção, e a indústria de transformação é a que mais perdeu, né, quando comparado com outros segmentos, né? Por exemplo, como construção e a indústria extrativa. Então, assim, seguindo esses reflexos, as Inditex, né, que são as startups de tecnologia no ramo da indústria, fazem parte dos segmentos que mais perderam com a crise. Então, eu queria direcionar para o Igor, né, da Traction, para saber como é que a Traction está enfrentando esse cenário, né? Mas antes, Igor, eu queria que você explicasse essa história aí de hacker do bem. Você é um hacker do bem aí, que você já vendeu cachorro-quente na Disney. Isso aí também deve ter te dado um background legal para você chegar onde você está hoje, né? Valeu, Robson. Já vamos chegar no cachorro-quente já. Eu já falar um pouco desse cenário, né? Eu acho que muita coisa mudou, tanto para as startups quanto para as indústrias. E é muito legal esse dado que você trouxe da Confederação Nacional da Indústria, que é um órgão que a gente está sempre atento aí. E assim, na verdade, eu acho que como toda crise também vem um pouco para separar o joio do trigo e rever alguns conceitos, da mesma forma que a gente acabou de ver aí em relação à Zite, né? E dessa questão do delivery. Então, no momento em que as startups de delivery começaram a ganhar mais espaço e acelerar um processo que, como o Rodrigo comentou, talvez demoraria uns 3 anos para acontecer, esse volume de compras, né, que a gente conseguiu observar em coisa de 3 ou 4 meses. E isso acontece um pouco também no meio das Inditex, no que é tecnologia que realmente funciona e está aqui para gerar valor, e tecnologia que é hype e indústria 4.0, 5.0, 10.0. Eu até brinco com o pessoal quando perguntam o que a Traction é, eu falo, a Traction é indústria 4.0, eu falo, cara, não é 1.0, não é 4.0, não é 2.0, a gente resolve um problema sério e é uma proposta de valor bem óbvia, né? Então, assim, nesse momento que as indústrias perderam uma grande parte da mão de obra, principalmente na área de manutenção, né? Carga reduzida, e a gente viu que assim, as indústrias continuam ainda operando, continuam ainda tendo que bater uma meta de produção, a população continua vivendo, consumindo, né? Algumas coisas mais do que antes, algumas coisas menos, mas assim, aconteceu uma grande redução mesmo em carga horária, em equipe, e aí as Inditex eu vejo que elas vêm como aliadas nesse cenário, né? Que antes você tinha que comprar alguma coisa, fazer um investimento muito alto,
a Inditec está aqui para permitir que em um mês você tome uma decisão super rápida e consiga colocar uma tecnologia de valor, né? Estou falando de um espectro de todas as Inditecs aí que estão gerando uma tecnologia bem disruptiva mesmo para a indústria, e que isso consegue ser facilmente implementado, testado, validado, né? E muitas vezes não precisa nem da pessoa lá no campo conferindo se aquilo funciona ou não. Você pode estar no home office garantindo que a planta está operando bem, né? Então, assim, também eu sinto que algumas indústrias foram afetadas, outras Inditecs foram afetadas, mas, no geral, tem uma velocidade aumentada no casamento entre essas duas coisas. Até no casamento da indústria como um todo, que estava acostumada a canetar um contrato de 12 meses e falar, não, aqui comigo não tem mensalidade. Hoje já não pode ser mais assim. Hoje você tem que pensar no mensal, você está pensando no SaaS, né, no software como serviço, você já não quer comprar mais uma licença de 1 milhão que vai ficar lá, que é um passivo, né, na sua lista, você já está pensando mais com uma cabeça de como as corporates e empresas médias pensam, né, que é realmente olhando o custo mês a mês, o que faz sentido esse mês, o que não faz sentido no próximo mês. Então, é um pouco do que eu estou vendo nesse cenário. Nessa vida, né? Então, quer dizer, vocês têm que ficar avaliando as estratégias e vendo, né, a temperatura e se adequando o tempo inteiro, né? Revendo as prioridades, né? É legal, cara. Sim, como você vê que as Inditecs estão migrando soluções de inteligência artificial e IoT para outros segmentos? Isso é uma realidade? Claro, também é assim. Acho que existe uma tecnologia embarcada que ela é muito hard science na maioria das vezes, né? Você precisa resolver um produto, um problema muito profundo, e isso você consegue primariamente aplicar na saúde. A gente viu até numa live anterior aí de dispositivos de medir vibração e temperatura de máquina medindo, né, em pessoas, né? E escalando isso para pessoas e tendo contato assim em relação à temperatura corporal da população e conseguir medir isso e ter uma base, né, mais do que uma variável nesse sistema, para que isso também consiga ser gerado valor para a sociedade. Então eu vi isso acontecendo bastante, as empresas se juntando, as startups colaborando, e eu acho que assim pivotar faz parte, né? E isso, na verdade, que está sendo um processo difícil agora para as indústrias, eu acho que não se prepararam um pouco essa área de inovação. Sempre dá tempo, mas a gente pode ver aqui pelo próprio exemplo da Arcelor, né? Que já vem preparando, que já vem cozinhando isso, que já vem com um trabalho muito para frente nesse sentido, muito à frente de antes que, não vou me preocupar com isso agora, e a área de inovação, ela traz um pouco da startupização da indústria, né? Então, você começa a olhar formas de você usar esse tempo de crise como uma oportunidade para rever conceitos, rever valores, rever gastos e processos produtivos. Você vê assim que a indústria está copiando muita coisa das startups também para poder ter mais agilidade, para poder ficar mais adaptável também ao momento? Demais, acho que copiar faz parte, né? São mais rígidas, né? Tem mais métodos e procedimentos, mas como é que você vê isso aí? Que você tá... Não, é o que você falou, copiar antes de inventar, eu acho que agora já estava no sangue das startups, eu acho que eu vejo isso entrando no sangue das indústrias muito mais. Você até comentou desse negócio do cachorro quente no início. Eu lembro que eu trabalhei na Disney vendendo cachorro quente, né? Isso é um fato. Mas foi também o único processo seletivo que me aprovou, falando com o Rodrigo aí, que eu acho que eu era meio palhação e tal, então queriam me colocar lá para fazer o pateta, mas eu não ia aguentar tanto tempo vestido naquela roupa num calor da Flórida, né? Então, mas até isso, assim, até os valores de como que a Disney trata o cliente, eu acho que muitas startups já embarcaram isso, a gente tem muito disso também, e que é um valor que, assim, quando a gente fala dessas Inditecs, geralmente é algo que você envia, né? Estou pensando aqui no conceito de um dispositivo que você vai lá e coloca na sua indústria, e o dispositivo não funcionou, cara, envia de volta, e elas vão te enviar um novo até funcionar, até fazer legal, né?
E isso é um pouco também de cultura Disney, o que a gente tem um pouco no Brasil versus lá nos Estados Unidos, né? Você compra uma coisa que não funciona, geralmente é o problema de quem comprou. Cara, e não é assim, né? O problema é quase 100% das vezes de quem vendeu e está preparado para essa experiência, que eu acho que a experiência também do cliente que o Rodrigo traz, que assim, que a forma como o consumidor está se moldando agora, seja o consumidor empresarial, o consumidor pessoa física, tem uma rigidez, uma demanda muito maior, e nesse sentido que a gente está falando de coisas mudando, eu já vi até startups surgindo só para fazer retorno de itens que não funcionaram, né? Então, porque é um processo que ele é cultural, para a Disney, por exemplo, a maioria dos startups dos Estados Unidos, que você já nasce com o cliente como sendo o foco central da sua empresa, e que no Brasil, às vezes, você precisa terceirizar isso para fazer acontecer, né? Você precisa colocar uma outra startup que consiga lidar com reclamação do cliente, o que devia ser, cara, core seu, você lidar com uma reclamação de cliente, porque na reclamação é ali que está como que você vai melhorar isso, é ali que está o desenvolvimento que você vai dar no seu produto. O cliente te dá 100 ali, né, para você, você pode ver como é que está o Customer Experience ali, né, falado, ele te dá toda a dica ali, né? Então isso realmente tem que estar no DNA da empresa, né? Com certeza. E, assim, a indústria ela já tem um ecossistema de inditex em amadurecimento e crescimento, né? A indústria ela pode temer perder talentos após essa crise? Como é que você vê isso aí? Cara, acho todos os setores. Todos os setores. A gente está vendo aí principalmente setores relacionados a turismo, perdendo talentos fantásticos nesse momento, que é o setor mais afetado, né? Uhum. E isso acaba gerando uma oportunidade para outras empresas para acabarem por pegar esses talentos que antes estavam no lugar. Então, assim, a gente está vendo um deslocamento muito grande, assim, de uma massa talentosa de um lugar para o outro, né? E eu espero que realmente vá para um lugar para o outro. Assim, um risco que a gente está vendo é quando voltar esse período, que a gente fala do novo normal, você não ter mais os 100% ali que tinham antes, né? Então, como a gente vai adaptar isso, esses talentos, assim, fantásticos que estão surgindo? E aí, pega a história do Rodrigo, agora não é o RH que está falando não, né? É o cenário que está falando não. E o que você vai fazer? Você vai ficar aí parado ou você vai empreender? Então, assim, em tempos de crise, você vê também um crescimento no número de negócios sendo abertos. Isso é fato, porque essa massa talentosa vai para algum lugar que você não consegue alocar, né? Que você perde de algum lugar, sim, faz parte. E aí você se vê num momento que você precisa ou empreender ou morrer de fome também, né? Alguma coisa, se você tiver a predisposição para fazer isso e para montar o seu negócio, já tiver com aquela pulguinha atrás da orelha de querer abrir um negócio. Beleza, valeu, Igor. Obrigadão aí. Só lembrando, né, a gente vai fazer a 4ª rodada aí de discussão, ela vai falar sobre ambientes de inovação, né? Então, assim, todos que estão participando aqui hoje, né, a gente está tentando fazer esse link, né, de assuntos, e os ambientes de inovação vão ser o tema da nossa próxima live. Agora, a gente mudando um pouco para falar sobre as fintechs, né, que são as startups de tecnologia financeira, né? E a gente vê aí o aumento dos pagamentos digitais, vê as startups que estão nos auxiliando aí no controle orçamentário, elas podem se beneficiar nesse mundo avesso ao contato, né? E as pessoas com budget mais apertado, né? Com orçamento mais apertado em função justamente dessa crise aí que está a segunda onda do Covid, que é econômica, né? Mas, assim, a desaceleração do mercado, ele certamente prejudicará muitas empresas no setor, né? Incluindo aquelas focadas em serviços, né, de robô advisor, negociação e transferência de dinheiro e câmbio. Marcelo, essa aí agora é a sua área, a gente queria que você falasse um pouquinho, né? O segmento ele cresce com a aceleração da adesão e a rápida expansão tecnológica do digital. Mas o dinheiro, enfim, sumiu, né? Afinal, as fintechs que estavam muito bem na pré-crise, como é que elas ficam nesse momento? Então, não só as fintechs, né, mas como muito bem colocado pelo pessoal aí, a gente está passando por uma crise, né, e cada setor tem suas particularidades. A gente tem aí dentro do setor de fintech,
temos áreas que têm crescido muito e temos áreas que praticamente chegou a zero. Então, a questão se perde ou ganha é mais uma questão dos pormenores de cada setor, tá? E aí eu posso dar exemplo, a PicPay chegou a 20 milhões de usuários agora, né? 3 milhões ativos. O empréstimo consignado, por exemplo, que é onde a gente atua, ele deu um boom, disparou mais de 30% o empréstimo consignado público no mercado. O empréstimo consignado privado despencou. Por quê? Porque ele depende de empresas, né? Como a gente vive esse cenário, que é um cenário onde eu tinha um chefe que falava que o inferno não tem subsolo, você não sabe aonde é o fundo da crise, né? Então, quando você não sabe onde é o fundo, as pessoas tiram o pé. Então, a maioria das empresas foram afetadas. Como é que você vai fazer um empréstimo para empresas? É muito complicado. Eu fiz você no celular. Peraí, pessoal, minha filha chegou aqui. Amorzinha, deixa eu acabar aqui. Você no celular da mamãe. Vai lá ficar com a mamãe um pouquinho. Eu tô falando aqui ao vivo, amorzinha. Vai lá. Eu tô falando aqui ao vivo. Vai lá. Desculpa, gente. Essas coisas acontecem. Então, como eu tava falando, tudo depende dos segmentos do setor, né? Então, a gente tem que o consignado privado foi muito afetado, a gente tem que as empresas foram muito afetadas. Isso porque a forma como a gente dá o crédito hoje é uma forma que a gente olha o histórico, né? Se a gente não consegue, né, olhar o histórico daqui para frente, como é que você vai dar crédito, né? E aí, quando você acompanha as notícias aí no jornal, você vai ver que a maior parte das reclamações é que as empresas não têm conseguido pegar o dinheiro que o próprio governo disponibilizou, né? Então, para mostrar Desculpa aí, gente, mais uma vez. Bom, e aí, voltando aí, então, eu estava falando do consignado privado e das empresas que não têm conseguido pegar dinheiro, que é um setor que foi afetado. O próprio crédito de pessoas físicas, né? Mais uma vez, você não consegue saber o comportamento dessa pessoa, nem o comportamento dessa crise, então o mercado vai diminuir, você não vai emprestar para essas pessoas. Então, no final, no meu ponto de vista, quem mais ficou afetado foram as fintechs voltadas a créditos, tá? Crédito aí de empresas e crédito de pessoa física, né? E aí no âmbito de consignado público, não. E como você mesmo falou, os outros segmentos, eles aumentaram, né? Porque não há exposição de risco, né? A fintech, ela vive esse dilema, né? A exposição de risco, a inadimplência, a taxa de juros, né? Como isso tudo tá mexido, né? Tá turbulento, vai afetar os outros setores. Tá ok. E assim, quais as ações que você acha que tem sido tendência nesse segmento aí? O que as fintechs estão fazendo de diferente? Qual que é a tendência daqui para frente? Então, acho que, mais uma vez, não somente as fintechs, mas a consenso no mercado é a sobrevivência. E aí, um pouco, aí, as pessoas precisam entender um pouco como funcionam as startups. As startups, ela levanta dinheiro para durar uma certa quantidade de tempo, né? Em média, entre 18 a 24 meses. Então, imagina você que no meio do seu runway, que a gente fala, né? Você se pega numa crise e aí você agora tem que reduzir seu caixa, reduzir seus investimentos, né? Então, o consenso é sobrevivência, e quando a gente olha a sobrevivência, a gente está falando, então, em segurar o caixa, né? Redução de custo, seja por melhoria de tecnologia, seja por parcerias, ou até mesmo por demissões. A gente tem acompanhado grandes fintechs demitindo de 30% a 40% da sua força, porque ela tem que sobreviver no mercado, a crise passa, né? Você também pode renegociar suas dívidas, né? Tem startups que tá negociando a diminuição do aluguel, ou até a suspensão do aluguel na integridade, né? E aí, voltando para as ações básicas, quando a gente olha a receita, e aí, um pouco do que o pessoal falou, você pode buscar novas oportunidades. A Nexo, por exemplo, que é um peer-to-peer para empresas, ela foi nos seus clientes, né, identificou, por exemplo, o shopping e fechou uma parceria com o shopping para que o shopping pudesse emprestar dinheiro para os lojistas. Afinal, se os lojistas quebram, o que vai acontecer com o shopping? Então, as pessoas no meio estão se virando para encontrar novas oportunidades, né? No meu ponto de vista, eu entendo que serviços especializados, então, aqui no setor de fintech, que a gente fala que aí é a inteligência artificial, a gente sabe que é uma mão de obra rara e que as fintechs usam e abusam muito dessa metodologia, dessa técnica, da estatística, né? Então, a gente vai ver muito casamento de fintechs vendendo esse recurso
para os bancos, né? Porque a gente fala que as fintechs, elas pegam, né, elas atuam em segmentos que os bancos não querem atuar, seja por alto risco de exposição, né, por risco alto que o banco não quer ter, né? Então, eu enxergo que esses serviços especializados vão ter uma aproximação muito grande com os bancos, tá? E também desenvolvimento de novos produtos específicos, né? Tem uma startup na Europa, que é a Banquera, que ela é uma fintech que nasceu só para Covid. Ela une os fornecedores, né? Então, se eu compro uma matéria-prima e não consigo pagar, ela une esses dois fornecedores, né? Ela faz a intermediação para que você consiga fazer a negociação do contrato, né? Ou da dívida, né? Então, as empresas aí, no que tange a receita, estão tendo que se virar, né? Buscar novas alternativas e até mesmo o que a gente fala no jargão, que é pivotar, que é procurar um novo modelo de negócio, completamente, um pouco diferente, né? O que o Rodrigo também falou, a gente tem o que a gente fala que é a plataformatização. O que é isso? É a gente pegar a nossa própria plataforma e oferecer como serviço, como um SaaS, né? O Rodrigo deu o exemplo dele, a Dinheiro também, a gente desenvolveu uma esteira de crédito, e aí a gente já conseguiu colocar essa esteira de crédito em 2 correspondentes bancários. Então, tem oportunidade no mercado, mas você está atento em como você vai vender, como é que você vai abordar, quanto de caixa que você tem, até onde você pode arriscar, porque tem essa também, às vezes você tem 6 meses de caixa e você não consegue arriscar muito, às vezes você tem 12 meses, às vezes você tem 18. Então, é uma decisão muito complexa de ser tomada. Legal. Eu estou vendo aqui que a gente já recebeu algumas perguntas, né? Tem uma pergunta aqui do Rapchan. Ele está perguntando assim, como vocês percebem as ações de ambientes de inovação, como incubadoras, aceleradoras, polos, parques, etc., para o crescer ou sobreviver das startups? O pessoal até já colocou na tela aí. Ó. Queria rolar essa bola para vocês aí. Como é que vocês responderiam? Alguém quer começar aí? Faça as honras, Marcelo. Pode começar aí. Não, eu acho muito benéfico. A gente sabe que logo no início das startups houve um movimento de incubadoras e aceleradoras, um movimento onde estava todo mundo aprendendo, então ficou um pouco queimado nesse mercado, porque pegavam uma quantidade alta de equity, né? Então, imagina, você está criando uma empresa, entrava numa incubadora, entrava numa aceleradora, eles pegavam 15, 20% da sua empresa, né? E startup, quem é do meio sabe, você tem que chegar nas rodadas futuras com um capital suficiente, no mínimo 51%. Então, passou-se uma onda assim muito grande de aceleradores, incubadoras, e as pessoas começaram a entender melhor o modelo de negócio. Tanto é que nos últimos 2 anos, as grandes aceleradoras e incubadoras de São Paulo refizeram o modelo de negócio, onde eles pegam menos equity, onde eles estão mais próximos com as startups. Antes eles ficavam 10 dias, 20 dias, 30 dias, hoje eles ficam 3 meses, até 6 meses. Então, assim, eu acho benéfico, principalmente para aqueles que estão iniciando, né, que nunca tiveram nenhum contato com startup, que não entendem muito da dinâmica. Existe uma dificuldade muito grande quando a gente vem do mercado de trabalho, ouvindo o mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho tem uma mentalidade onde a gente não pode errar, né? Então, startup tem uma mentalidade completamente diferente. Eu vejo com bons olhos a aproximação de aceleradoras e incubadoras, com essa ressalva, né? Dado que ele respeite a regra do jogo, né? Que é você manter um equity razoável para que a sua startup chegue lá na frente. Eu acho que, pô, o Marcelo fez um ponto importante aí, né? Eu acho que a gente não teve grandes cases ainda de aceleradoras aqui, principalmente no Brasil, né, Marcelo? A gente não teve grandes cases ainda, não tem um modelo redondo e, cara, às vezes é meio invasivo e tal. Eu nunca participei de nenhum processo desse, então posso opinar pouco. Olhando de fora, não sou um grande fã, mas eu acho que qualquer entidade ou qualquer pessoa que possa trazer nesse momento um olhar de fora para startup ou para qualquer empresa, eu acho que é muito importante, porque a gente que está ali no dia a dia, na operação, você está no calor da emoção, olhando que o caixa vai acabar, você fica com percepções extremamente enviesadas, às vezes você tem uma ligação, uma conexão emocional com aquela ideia, com aquele negócio que você pensou, e quando você traz elementos externos da sua empresa, externos à operação, cara, isso é muito maneiro. Eu, particularmente, sempre falo, eu sou um resultado disso, de ter pessoas muito mais experientes, muito mais fora da curva, que fazem um papel de provocar,
certo? Eu brinco, cara, não dá para colocar advisor, não dá para colocar mentor no plano de ação. Você que vai ser o cara que vai estar ali na planilha. Mas quando você tem pessoas de fora que provocam, e se você é um cara que você é treinável, você consegue ouvir, você tira o seu orgulho, o seu ego de lado, tira aquela coisa do eu que vivo, eu que sei, meu irmão, você consegue pegar esses insights, essas provocações e transformar isso em coisas novas. E mais importante, de quem não está enviesado com o seu olhar, de quem não está enviesado com o dia a dia da operação. Essas pessoas, geralmente, essas pessoas, entidades, elas conseguem ter perspectivas que a gente que está no dia a dia, às vezes, não consegue. Então, se souberem aproveitar, tanto o lado da startup quanto o lado de quem está de fora, seja aceleradora, hub de inovação, advisor, o que quer que seja, eu acho que essa troca é muito maneira, mas principalmente quando a gente está falando de pessoas que, pô, já percorreram um caminho, né, que já encerraram ciclos, que já passaram por dificuldades como essa, não dá para a gente também ficar tendo uma série de atores que nunca vivenciaram isso que a gente está passando internamente, trazendo insights randômicos aí para dentro de corporações. É um pouco minha visão. Legal. A gente tem uma outra pergunta aqui que eu acho que ela está um pouco ligada a essa, né? É uma pergunta do Daniel Ferreira. Ele fala o seguinte, né? Eu acho que ela está na tela para a gente aí. O contexto macroeconômico atual reduziu a disponibilidade de recursos. Venture Capital buscam startups com caixa para investir no longo prazo. Como devem se posicionar as empresas para atrair investimentos hoje? Igor, bom, não, vai lá, Igor, vai lá. Para responder aí. Eu posso falar como startup, né? Talvez como empresa o Marcelo tenha mais experiência, assim. Mas como toda startup é uma empresa, então talvez não faça muita diferença. Mas assim, tá escasso e cara, mas assim, como toda crise tem uma oportunidade de buying, né? Então você tem, eu acho que hoje, ofertas em startups muito boas, empresas muito boas, e isso de uma maneira geral, assim, você abre o app na bolsa e você pode comprar coisas por centavos aí, né? Coisas muito boas que antes talvez não eram acessíveis. Então, assim, se você tem, falando agora como pessoa física, né? Vai lá e compra que o momento é bom. Agora, como em relação ao investidor, venture capitalist, acho que assim, é fato, não a oferta não está tão grande quanto antes, né? Isso não tem como falar. A oferta não está como era há 3 meses atrás, tá? Alguns investimentos foram cortados, algumas coisas estão sendo revistas, até como o Marcelo falou, planilhas ali que já estão revendo valuation e tal. É o jeito. É o tempo, assim, tá todo mundo meio que camelando e colaborando para que isso aconteça, né? Mas não quer dizer que não tenha. Eu acho que, assim, se a tese for boa, se realmente é necessário nesse momento, eu acho que vai encontrar. Talvez não com um valuation de 3 meses atrás, você vê um pouquinho isso, né? Mas vai encontrar e vai ser o suficiente para camelar mais um tempo, né? Até atingir o product market fit ali e talvez levantar mais uma rodada ou conseguir aí caminhar com as próprias pernas, né? Só um adendo, eu acho que a gente talvez esteja vivendo um momento um pouco misturado. Além da crise do Covid, a gente tem um efeito WeWork, um efeito da Grow. Cara, então, independente da crise, a gente já deveria estar vendo alguma mudança na visão dos VCs esse ano aqui no Brasil. Então, cara, quando o WeWork se posiciona, começa a olhar mais para a última linha, o WeWork não, desculpa, SoftBank, e, cara, os outros fundos começam a repetir isso, e é natural, né, cara, isso vai muito em ciclos, assim, é natural que você tenha, cara, correções de múltiplos, aí beleza, aí vem a crise, pô, joga a bolsa lá embaixo, você começa a ter uma comparação entre ativos, você tem ativos mais seguros que estão mais baratos, então isso vai puxar também as valuations, isso é natural, mas é importante entender que nesse momento tem muita coisa misturada aqui nesse bolo. E um fator super importante também que é, cara, investidor que tem lá no portfólio 10, 20, 30 startups, esse cara vai pegar o recurso que ele tem para manter a sobrevivência do portfólio atual dele. Não vai sair diversificando na mesma velocidade que ia anteriormente. Não quer dizer que não está tendo rodado. Hoje acabou de sair uma de 270 milhões
para uma de micromobilidade. Mas os parâmetros mudaram e quem tem uma visibilidade de break-even, uma visibilidade de gerar caixa, sem dúvida, por todo o contexto que a gente vive agora, está mais bem posicionado para levantar capital. Isso aí. E assim, e vocês como, né, startups, quais são as dificuldades que vocês têm com relação às corporates, né, com as grandes empresas aí? Quais são as dificuldades que vocês têm para poder acessar as grandes empresas? Até tem uma pergunta do André Taveira aí. Ó. Quais são os cuidados que as corporações devem ter para criarem um bom relacionamento com as startups? Bom, eu queria ouvir primeiro quais as dificuldades que você tem e depois quais, na visão de vocês, quais são os cuidados que as corporações deveriam ter. Vou passar a bola para o Rodrigo aí, que ele não começou nenhuma e depois eu falo. Tá bom. Fique à vontade. Eu vou tentar compilar as duas perguntas aí, tá? Eu acho que tem uma coisa muito importante, cara, para as corporações quando vão lidar com a startup. Primeiro, cara, entender que do outro lado tem contas a serem pagas também. Então, aquela conversa de vem cá, pô, você vai construir um case, pô, calma lá, do outro lado tem gente que precisa receber salário também. Então, acho que tem que ter uma relação fair, razoável. Pô, se o cara tá rodando piloto, ok, faz uma negociação, mas assim, jogar com esse negócio, faz um case aqui comigo, cara, isso mata muito startup. Isso mata muito empreendedor que vai na onda de, pô, botar um cliente no portfólio, cara, depois toma uma porrada ali na frente. Então, acho que isso é uma coisa importante. Outra coisa, às vezes no corporate venture aí, tem uma visão de que as startups vão acelerar as grandes corporações. Cara, você pegar uma startup que fatura 10 mil reais por mês para acelerar uma empresa que fatura mais de bi, é no mínimo um pouco desequilibrado. Então, como que você pode ter um pouco do inverso, cara? De você ter as empresas grandes, ok, usando serviço e tal, mas ela também acelerando as startups, acelerando no bom sentido, de conectar canais, às vezes de compartilhar alguns recursos, etc. e tal. Então, acho que esses são fatores fundamentais. Fora outros mais técnicos aí que eu cansei de passar, que cara, pô, me dá aqui o direito de exclusividade por 5 anos. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada na tela. Então. Pô, me dá o direito de exclusividade aqui de 5 anos. Pô, mas pera lá, a gente nem começou um projeto. Não, mas me dá aqui, eu preciso, senão... Pô, beleza, você se compromete com um plano de expansão junto comigo. Não posso me comprometer porque é um teste. Então, assim, cara, tem que ser uma relação fair, tem que ser uma relação justa para que todo mundo saia ganhando no final do dia, entende? A gente não pode olhar para as startups como elo fraco ali para a gente se aproveitar disso. Uhum. Bom, eu passei por grandes problemas também. O que o Rodrigo falou, eu assino embaixo. As startups, as grandes empresas, elas acabam quebrando as startups porque os processos das grandes empresas, na grande maioria, são processos lentos. A gente sabe quanta burocracia que tem. Então, só para vocês entenderem, a gente foi fazer um piloto que demorou 10 meses, um piloto. Agora, imagina você colocar isso em uma startup, 10 meses para você fazer um piloto, tá? Então, acho que o recado aí para as grandes corporações é que, ok, inicia a conversa com a startup, não tem problema, mas reveja os seus processos para que você não precise pegar a assinatura do jurídico, do compliance, do presidente, do vice-presidente, do papo internacional, de todo mundo que a gente está falando de um piloto super pequeno. A gente sabe que tem grandes marcas que, quando você envolve piloto, você não pode ter nenhum tipo de problema. Imagina a gente começar um piloto com o Itaú e faz vários empréstimos errados, né? Você vai manchar a marca do Itaú. É óbvio, mas existem maneiras para que seja feito da maneira correta, né? Então, assim, eu acho que o maior problema é essa interação entre o tempo, né? O tempo que é normal para uma empresa tradicional, não é normal para uma startup. Né? A startup está acostumada a fazer as coisas muito mais rápido no teste, enquanto empresas grandes não. Uhum. Completando também um ponto nisso, que eu acho que é uma pergunta bacana. O Rodrigo tá voltando aí. Aí, Rodrigão, voltou até num cenário diferente, hein? Oi? Sem problema. Até num cenário diferente, aí foi teleportado, pô. Desculpa, perdão. Então, cara, gostei muito do ponto dos dois. E aí, complementando tudo isso, assim, as corporações, eu acho que também tem um entendimento do seguinte, né? Startup não é alfaiataria. Né? Você não vai lá e fala, bom, eu quero a minha bota assim, a botoadura desse jeito, o colete dessa forma, vestir milimetricamente aqui. Então, assim, tem uma grande diferença
Porque o processo de alfaiataria é o processo que ele vai demarcando o território daquela startup como sua e matando ela ao longo do tempo. Acho que um pouco do que o Marcelo e o Rodrigo falaram. A startup, se ela resolver um problema seu, esse problema também tem que ser de mercado, né? Porque senão não faz sentido a startup existir. Se esse problema ele não for replicável, esses produtos ele não for replicável por alguma outra organização, não faz sentido aquela startup estar ali, né? Nada contra a consultoria, mas não é o método, o modus operandi da startup. Não precisa ser replicável. A não ser que seja uma startup de consultoria, né? Uma startup de software house. Beleza, aí faz tailor-made a parada, beleza. Exatamente. Bom, assim, só para a gente teve todo o cuidado quando a gente criou o programa Inove-se na ArcelorMittal, a gente teve todo o cuidado, né, de pensar nisso, né? A gente tem noção do tamanho que a gente nós somos uma empresa multinacional e com todo o rigor aí de compliance, etc., que o Marcelo citou muito bem. Mas, assim, quando a gente criou o nosso programa, a gente já pensou nisso. Então, a gente tomou um cuidado todo especial no tratamento, na tratativa que a gente dá ao ecossistema. Então, a gente criou o que a gente está chamando de fast tracking, né? Para poder ter um relacionamento muito mais simplificado, muito mais ágil, né? Com as startups, né? E muitas vezes a startup é um cara, ele, a empresa é o cara, né? Muitas vezes descapitalizado, e assim, a gente tenta acolher da melhor forma, né? Para que a gente possa ter o sucesso. A gente tem uma equipe que a gente chama dos makers, né? Que tem no Lab Maker para poder fazer as provas de conceitos, e aí a gente está conseguindo trabalhar legal. Então, eu acho que assim, um conselho que eu daria para as outras empresas é para ter esse cuidado também, né? Porque para ficar uma luta mais fair, né? E porque eu acho que as startups elas têm muito assim a oferecer para a gente, é uma visão totalmente disruptiva, e quando a gente embarca nesse mundo da inovação, é muito rico você poder contar com essa força de trabalho extra, né? E é muito legal. Então, eu acho que se eu pudesse deixar um conselho para as grandes empresas, né, a gente sugeriria fazer alguma coisa nesse sentido. Legal. Nós temos a próxima pergunta aí. Qual a opinião de vocês a respeito da importância da concessão de incentivos tributários por parte de estados e municípios para a instalação de startups e spin-offs em seus territórios? Bom, principalmente no que se diz respeito ao tributário em relação à importação, aí a gente vai entrar num mérito aqui que assim, se você é uma startup, você já sofre uma carga tributária até alta, mais do que deveria, eu acho, em relação às atividades que você está fazendo e provando o modelo de negócio ainda. Se você é uma startup de hardware, é 2 vezes ou 3 vezes esse coeficiente. Até porque pouquíssimas coisas são produzidas no Brasil, e aí existe uma lógica bem inversa, governamental, de você tentar estimular que isso seja produzido aqui, taxando em quase que 100% placas eletrônicas que você está trazendo de fora, né? Não é um iPhone, não é um MacBook, é uma placa eletrônica que é tratado como se fosse um MacBook Pro que você está trazendo, enfim. Então, assim, existe pouco incentivo ainda em relação a insumos. Eu vi agora, aliás, para não falar que eu não vi, total desmerecer o que está sendo feito, né? Tem uma cláusula lá agora que isenta o imposto de importação para placas eletrônicas para ventiladores mecânicos para o Covid. Então tem alguma coisinha aí que está surgindo que o pessoal está vendo, né? Mas acho que poderia ter adicionado mais uns itens nessa lista aí. Com certeza. Legal. A gente tem uma pergunta, eu acho que é legal, eu queria ouvir a opinião de vocês três, porque são 3 mindsets diferentes, né? 3 realidades diferentes, né? É uma pergunta aí da nossa colega Luciana Morgan. Tivemos 2 depoimentos, né? O do Igor e o do Rodrigo, falando que eles não foram aprovados em processos seletivos de empresas, né? Ela quer saber como é que vocês realizam os seus processos seletivos, algum perfil específico que procuram, né? E eu complemento a pergunta no sentido as universidades, elas estão sendo competentes em formar essa mão de obra que as startups precisam, né? Que são essas pessoas
empreendedoras, diferenciadas, etc? Bom, Vai lá, Marcelo. Faço essa, Marcelo. não tão. A gente tem um déficit muito grande em relação à formação de mão de obra. Essa é uma das maiores dificuldades que eu passo, converso com várias outras pessoas. Se eu tinha visto uns dados estatísticos, eu acho que tem um déficit, aí vocês me corrigem, de mais de 100 mil pessoas para o mercado de programação. Hoje a gente fala em novas skills, então a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de marketing digital, a gente está falando, acentuando a necessidade de programação. Então hoje não tem, então existe um problema muito grande. E aí, pegando um pouco a pergunta, eu já apanhei muito em contratação para startup. E aí as pessoas têm que entender que a startup, 99% é você fazer o negócio dar certo, 1% é a ideia. Então, pensa no cenário que você tem um dinheiro contado e você contrata as pessoas erradas. Então, assim, é super delicado. Eu já errei muito, tá? Hoje a gente está mais assertivo na contratação. Então, hoje a gente tem prova. Então, eu aplico prova para a área de programação. E, principalmente, eu vejo fit, tá? Fit cultural. Fit cultural é muito importante numa startup. Você, no final do dia, você não tem condições de pagar o salário de grandes empresas, né? Então, você tem que tentar trazer essa pessoa que, às vezes, não tem o conhecimento 100% que você quer, mas que o cara tem um fit cultural muito forte com a sua empresa, da forma como você pensa, que é o cara que quer, que veste a camisa, que se sente o dono, que vai varar a noite com você. Então, assim, mais importante para a startup é a questão do fit cultural, mas, obviamente, você não pode contratar a pessoa somente pelo fit cultural, no meu ponto de vista, porque nós não somos empresas grandes que a gente tem um fluxo de caixa enorme. E quando você contrata um programador errado, vai ter que refatorar seu sistema no meio de uma produção, no meio da operação, cara, é super complicado. Então, hoje a gente contrata por fit cultural e a gente aplica uma prova nas áreas. Antigamente, hoje eu não posso mais fazer isso, mas antigamente eu contratava deixando a pessoa trabalhar uma semana de teste ali, cara, que assim, eu já tive alguns dos meus melhores amigos trabalhando comigo, cara, pessoas que eu conhecia há 8, 10 anos, cara, você só conhece uma pessoa trabalhando ombro a ombro com ela ali dentro da empresa, cara, pode ser a pessoa mais sinistra tecnicamente, pode ser o melhor amigo que aquela pessoa, às vezes não dá para trabalhar junto, a pessoa não tem a filosofia que você precisa na sua empresa. Então, antigamente eu gostava muito de fazer isso. O nosso primeiro funcionário que virou sócio, ele trabalhou um mês de graça, a gente nem precisava. Ele ficou me enchendo o saco, ele falou, cara, deixa eu trabalhar um mês de graça aqui. Trabalhou um mês de graça, no segundo mês eu efetivei ele como estagiário, ele formou na faculdade, virou funcionário contratado, efetivado, e hoje ele já é nosso sócio nas duas empresas. Ele entrou por uma só. É uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele viu uma palestra minha e ficou lá enchendo o saco. Infelizmente, a gente não tem flexibilização aqui no Brasil para a gente poder fazer esse tipo de teste, deixar as pessoas se provarem no dia a dia. Isso não necessariamente é ruim. Eu adoraria ter tido uma chance lá, quando eu saí da faculdade, de fazer isso. Cara, deixa eu trabalhar aqui, mostrar o que a gente pode entregar. Cara, mas eu entendo que o Brasil não permite isso. Quando a gente podia, a gente fazia. Hoje, eu acho que pelo bem da empresa eu não sou mais a pessoa responsável pela RH, a gente tem uma área de RH estruturada, uma pessoa muito competente à frente, que é a Raíza, e, cara, e aí, entende muito bem ali a filosofia da empresa, qual que é o fit cultural, quais são as soft skills que a gente precisa ali, de que, cara, trabalhar em startup é uma dinâmica totalmente diferente, então a gente precisa entender qual é o perfil dessa pessoa entrar. E, cara, assim, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ser muito ágil nas decisões. Às vezes a gente percebe que uma pessoa não tem fit para trabalhar com a gente fica mantendo ali a pessoa durante meses, cara, e você, como o Marcelo falou, você não tem caixa para isso. Não é que eu não tenho coração, não é que a gente não tem coração. Cara, isso é negócio. Então a gente tem que ser muito pragmático, né? Tem uma frase em inglês que diz que hiring is guessing, firing is knowing. Ou seja, né, contratar é um chute. Demitir, você já está sabendo se você tem que fazer ou não. Então, tão importante como você contratar é você demitir, porque isso é bom para o funcionário também, para ele achar um lugar que ele se enquadre.
que tenha uma perspectiva melhor para ele, não você ficar enganando aquele cara de que ele pode ficar ali dentro e você vai engolindo aquela situação por um monte de tempo. Então, eu acho que é todo um processo, né? Uma trilha, uma jornada dos funcionários ali dentro. A gente já tem 4 funcionários que começaram como estagiários com a gente, hoje são sócios. Então, pô, eu busco pessoas assim, cara, que vão entrar, que vão ser sócios da empresa, é o que eu acredito, não estou dizendo que é certo ou errado. Então, a gente consegue ser muito mais assertivo na contratação. Legal. Igor, você gostaria de complementar? Perfeitamente. O nosso processo agora que o Rodrigo falou que não pode mais fazer mais isso, acho que eu vou ter que dar uma olhada aqui nos livros, cara. O Rodrigão já tá grande demais, né? A gente tem 10 pessoas aqui na Traction. O processo é esse, né? Eu acho que, assim, muito parecido com o que o Rodrigo e o Marcelo falaram. E o CEO da startup tem que ser o RH até quando não der mais, né? Até quando ficar no talo, falar, chega, não consigo, porque os fundadores, no geral, né? São quem conhecem a cultura, o fit, o que precisa. Então, hoje, assim, eu olho, para não falar que eu não olho o currículo, eu olho 1% do que a pessoa já fez, e aí eu já falo, cara, eu nem quero olhar isso aí, na verdade, me manda um áudio de 60 segundos do porquê que você acha que é Traction para você. A partir desse áudio, eu mando um desafio, que é muito o que o Marcelo falou ali, esse teste, essa prova, né? Mas é um desafio. Nesse desafio, eu não estou nem tão interessado como que vai ser o resultado final, se vai ser brilhante, rosa, amarelo, né? Um desafio. Estou falando de programação, mas também tem desafio de venda, assim, vários desafios que a gente montou. Nesse desafio, eu estou interessado em saber o delta da pessoa, porque no final das contas, o que importa é o que ela já sabe, mas o que mais importa ainda é o quão rápido ela aprende, qual que é a capacidade de aprendizado dessa pessoa, porque numa startup você vai estar fazendo vendas um dia, marketing no outro, IoT no outro e firmware no outro, e vai ter que estar fazendo, ensinando as pessoas e cortando o mato e apontando para onde que é o próximo passo, né? Então, e é muito nessa linha, e assim, uma dica que eu dou para as startups é o equity, ele tem que parecer meio que um filme da empresa e não uma coisa fixa, estática que está lá, né? Então, assim, utilizem-se disso, utilizem-se desse estímulo para que vocês consigam segmentar quem realmente está lá porque quer ser dono com vocês. Então, assim, colocar não só uma contratação errada, mas às vezes a contratação não é errada, mas ela não é certa. Ela é uma pessoa que está ali, entregando mais ou menos, mas não quer ser dono disso no futuro. E para isso, para uma startup que tem 10 pessoas, é muito custoso você ter uma pessoa que não quer construir um longo prazo com você ali dentro. Legal. Bom, gente, a gente está chegando no finalzinho da nossa live, né? A gente propôs essa live aí com 1 hora. Mas, assim, eu queria que vocês fizessem suas considerações finais e para a gente ir terminando, eu queria deixar uma provocação que o Leandro Carione, que é nosso conselheiro do Inove, também ele falou na primeira live nossa, né? Ele falou assim, hoje o momento está pedindo que as empresas procurem mais startups camelos e não unicórnios, né? Só para quem está nos ouvindo, unicórnio é aquela startup que tem foco no crescimento, em soluções disruptivas, e camelo é o foco mais na sustentabilidade, né, e a sobrevivência no longo prazo. Só para fazer o encerramento final aí, rapidamente, para a gente fazer o wrap-up aqui, como que vocês veem esse tema aí? É isso mesmo? Posso começar aqui? Por favor, a bola está com você. Geralmente é de quem pergunta. Eu acho que primeiro assim, cara, acho que a gente já começa errando quando a gente quer enlatar tudo, né? Pô, antigamente era a era dos unicórnios, agora é a era dos camelos. Possivelmente, se a gente está enxergando que agora é a era dos camelos, a era dos camelos já começou há muito tempo, a gente só está atrasado, certo? Quando isso começa a ficar tão debatido é porque a gente já está atrasado nesse negócio. E eu acho que assim, ok, a gente está falando de camelo aqui, pô, baseado nos eventos recentes, mas, pô, se você pegar aí na história recente o tanto de unicórnios que a gente teve, cara, com a estratégia correta, ninguém gosta de queimar caixa. Pô, eu passei por isso em 2 empresas. Ninguém gosta de ter que ficar lá, bicho, na dúvida se vai ter dinheiro no final do mês para pagar as contas. Mas se você tem um racional para isso, você está capturando mercado, você está num projeto de P&D que vai consumir muito dinheiro upfront, né, de partida para depois você monetizar, você tem um racional para isso. Construir base de cliente. Base de cliente é um ativo da empresa. Ativo é o que você consegue transformar em dinheiro. Base de cliente você consegue transformar em dinheiro. Se você tem uma estratégia por trás disso, cara, não tem por que ficar olhando só para camelo. E eu acho que tem uma coisa muito interessante, que quando todo mundo
vira para um lado que parece ter menos risco, né? Que é, pô, vou focar em camelos. Também abre muita oportunidade de retorno para quem prefere olhar para o outro lado, né? Então, talvez agora quem vai tentar ser um unicórnio vai nadar num oceano um pouco mais azul. Então, acho que a provocação um pouco cara, não dá para enlatar, não tem certo e errado. Pô, o caso mais clássico é a Amazon. O Marcelo deve saber quantos anos os caras queimaram de grana aí, deve ter sido uns 10 anos no mínimo. E, pô, olha o que os caras construíram. Olha o que os caras construíram. Por outro lado, você tem empresas que partiram já gerando caixa. Você tem o Max Milhas aí, pô, caso fenomenal. Assim, enlatar eu acho que é simplificar uma conversa, cara, que se tivesse receita de bolo, a gente teria uma infinidade de unicórnios e teria uma infinidade de camelos. Então, como a gente não tem, acho razoável imaginar que a gente não sabe nada nada de ia falar um palavrão, desculpa, mas a gente não sabe nada de nada. Então, a gente está aqui para aprender, para provocar, e a lei do risco e retorno, né? Independente se é camelo ou se é unicórnio, cara, quem tiver um pouco mais de estômago para arriscar aí, competência para executar, tende a ter um retorno bacana no futuro. Legal. Valeu. Eu acho que a opinião colocação do Rodrigo foi perfeita. Compartilho da mesma opinião, porque no final não tem certo e errado, depende do seu apetite de risco, e que eu costumo falar, depende do que você está alinhado com seus investidores, né? Então, porque no final do dia, quem está colocando dinheiro na mesa são seus investidores, né? Então, é a estratégia que você tem montado e está alinhado com eles. Eu acho que vai ter espaço para aquelas pessoas de Venture Capital que quer ser camelo, e vai ter espaço para Venture Capital que quer ser unicórnio, né? Da mesma forma que o Uber não matou o táxi, e essas coisas não vão se matar. E antes de falar de camelo, falava de zebra, tá? Startup zebra. Então, assim, daqui a pouco é startup peixinho dourados, não sei. Enfim, são nomenclaturas, eu acho que precisa sim chamar a atenção para o gasto exagerado em alguns momentos, mas, mais uma vez, é uma estratégia que está alinhado com os investidores, o dinheiro é deles. Então, o cara não acorda de um dia para o outro e fala assim, eu vou gastar 500 milhões agora dos investidores. Os investidores falam, meu Deus, não é assim que funciona, né? E nem é fácil para quem gasta, né? Traz uma pois não é. Teve um cara que uma vez me falou o seguinte, quando eu fui começar esse negócio, ele falou, Rodrigo, você sabe vender, etc., não vai ser difícil você captar R$1 milhão, não. O maior desafio para você vai ser gastar R$1 milhão. Você vai sentir o que é a angústia, o que é você dormir com medo de investidor, com medo de não retornar dinheiro. Então, assim, a gente simplificar e colocar como se os empreendedores fizessem propositalmente, jogar dinheiro fora, cara, digo de experiência recente, de que é muito angustiante, não é fácil viver isso. Legal. Desculpa, legal, complementando. De boa. Complementando esse cenário, assim, mas só fazendo uma analogia, né? Antes de entrar em investidora, nós éramos camelos. Entrou, a gente continua camelo, continua camelando, assim, nada muito que mudou. O que mudou é isso que o Rodrigo falou. Você trata melhor dinheiro de investidor do que o seu próprio dinheiro que você está colocando dentro do negócio. Então é um pouco disso, assim. Não tem muito framework e não tem muito. É o jeito que você tem que fazer, e você tem que justificar que esse jeito vai funcionar de alguma maneira, né? Dá seus pulos aí, né? Bacana. Pessoal, eu queria agradecer imensamente. Eu acho que, né, a gente vai aprendendo a cada dia, né? A gente vai ouvindo aí os depoimentos, a gente está construindo essa narrativa aí dos ecossistemas, né, de inovação. Muito bacana o depoimento de vocês. Assim, pô, eu fico bastante feliz em saber que vocês estão indo muito bem com suas respectivas empresas, né? Que vocês tiveram uma ideia e correram atrás da sua ideia, e pô, muito legal. Né? Agradeço aí a disponibilidade mais uma vez de vocês. Né? O programa Inove está de portas abertas para vocês. Tá? Eu queria agradecer também às pessoas que mandaram perguntas, as pessoas que têm nos prestigiado aí sistematicamente, né? Às quartas-feiras. Obrigado. A gente vai ter mais 2 encontros deles, né? Na próxima quarta-feira, dia 10, teremos mais um, penúltimo. Tá certo? A gente espera todo mundo lá no mesmo horário, às 16 horas. E aqui, então, a gente termina desejando aí uma boa noite, um bom fim de tarde para todos aí. Um grande abraço e obrigado mais uma vez. Abraço, pessoal. Obrigado. Prazer estar aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado.